O senhor conseguiu mostrar que onde a denúncia, ela preenche todas as condições jurídicas e políticas relativas à sua admissibilidade, que eram esses os motivos que nos trouxeram a discutir os motivos de poder falar sobre impeachment nesta casa. E com isso, acredito que todos os brasileiros sentem um suspiro de esperança nesse momento, a partir do seu relatório. E podem reclamar, chiar, gritar, falarem o que quiserem, porque o que fizeram com o nosso país foi acabar com os nossos sonhos. Foi acabar com tudo aquilo que foi dito em programas eleitorais apenas para poder ganhar as eleições. E esse suspiro faz com que os brasileiros resgatem sua autoestima pelo nosso país. Assim, eu lembro de um fato que aconteceu onde a própria presidente diz com muito orgulho por onde andas nos seus discursos sobre um fato que emocionou. Quando uma criança, uma menina chamada Vitória, num aeroporto de Guarulhos, perguntou para ela: eu não sabia que uma mulher poderia ser presidente. E isso fez com que a presidente usasse, falando que as mulheres conquistaram muitos espaços no nosso país. Mas eu acredito que esta criança hoje, que já deve ser uma adolescente, ela deve se envergonhar da presidente que nos representa. Ela se envergonha porque as mulheres hoje estão desempregadas. O desemprego só aumenta no nosso país. E naquele momento que mostrou os valores que as mulheres tinham, ela não pensou no que ela estava pensando e tramando com o nosso país e com o nosso povo brasileiro. O futuro das nossas gerações foram deixados para trás, colocados em riscos a partir do momento que pensaram neles próprios, como o governo faz e tem feito e continua fazendo, acabando com os nossos sonhos. Transformaram o nosso país num país de guerra. E essa guerra deixando muitas e muitas feridas. A ferida da corrupção. E nós estamos aqui tentando tratar essa ferida que muitos brasileiros sentem no seu dia a dia, que sentem com as suas idas simples ao supermercado, onde conseguimos trazer a estabilidade econômica ao nosso país e as pessoas puderam ter oportunidade, muitas vezes, de poder ter a sua casa própria, o seu carro próprio, com os discursos, muitas vezes, populistas pelo governo, e que eles mesmos, por trás disso, estavam roubando a nação e as pessoas. Assim, a gente percebe que a própria presidente, ela usa o Palácio do Planalto para fazer os seus comícios praticamente, ultimamente, diários naquela casa. Todos os dias temos notícias e mais notícias sobre novas falas ameaçando a população que é a favor do Brasil. Recentemente tivemos uma certa pessoa, para não precisar falar os nomes aqui, mandando invadir as casas de quem era a favor do Brasil. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E mais triste ainda é a gente poder ver que ela mesmo aplaude. Eu respeitei aqui mais uma vez o tempo de todos. Para o tempo, por favor. Mas, deputado, por favor, vamos respeitar a fala da deputada Mariana, por favor, gente. Obrigada, presidente. E assim a gente percebe que ela aplaude. Aplaude achando aquilo maravilhoso e levando os discursos cada vez mais, separando a população como se houvesse. Quem faz isso eu já disse, é o próprio governo, ele consegue. E tanto é preocupado com eles e com seus cargos e com as pessoas aliadas que estão ao seu lado, que quiseram dar um ministério ao ex-presidente Lula para poder fazer com que ele tivesse um foro privilegiado. Que vergonha. Que decepção. Isso sim é decepcionante ao nosso país. A gente tem um ex-presidente envolvido com várias coisas que a gente percebe que cada vez mais só aumentam. E aí eu vejo no discurso da presidente, ela mesmo falando ontem, que passou de todos os limites, poder ter vazamentos. Que passou dos limites, presidente, foi o que vocês fizeram com o nosso país. Isso sim passou dos limites. Passou dos limites a gente ter que aguentar quase 14 anos de tanta corrupção, de tanta vergonha e poder ter que respeitá-la como presidente. Mas estamos chegando ao fim. Ao fim porque a população reconheceu e, graças a Deus, reconheceu as condições de ver o caminho que o país estava sendo levado. Aí, a gente cansa de ouvir todos os dias vários discursos que é golpe para lá, é golpe para cá, quando antigamente a gente cansava de ouvir. Não sabíamos de nada, nunca na história desse país. E, na verdade, o golpe são vocês que fazem todos os dias. Todos os dias. O golpe foi quando a presidente foi na televisão no período eleitoral e falou que a energia
ela ia diminuir. Pois é, ela só aumentou. E além de aumentar, o mais triste é que temos uma grande parcela da população hoje que não nos assistem porque não tem energia elétrica, porque suas contas foram cortadas e a sua luz por não ter condição de pagar a sua energia. Isso, sim, é golpe que vocês fizeram com o nosso país. E aí, a gente percebe que a gente teve um discurso de falar que iam diminuir o preço da gasolina. Aumentou o preço da gasolina. Isso sim é golpe, presidente, que vocês fizeram com o nosso país. Falaram que íamos ter mais oportunidades de estudos para os brasileiros. Felizmente, o golpe foi vocês que deram, cortando os sonhos dos nossos estudantes. Cada dia que ligamos e vemos os noticiários, mais e mais cortes relacionados à educação acontecem no nosso país. Muitos alunos que entraram no FIES não puderam dar continuidade aos seus estudos porque até hoje não tiveram esse resgate do FIES dado para a sociedade brasileira. Porque, infelizmente, foram as promessas de campanha. Eu confesso que realmente é emocionante todos os programas eleitorais. Mas esse país que vocês mostram nos seus programas eleitorais não é o país de verdade e nem o país que vocês governam. Aí, eu escuto falarem da reforma agrária. Golpe é o que vocês fizeram com a reforma agrária. Golpe é ter mais de 1.000 políticos envolvidos e beneficiados no ganho de terras no nosso país, enquanto aqueles que precisam da sua terra não têm. Isso sim é golpe. E aí falam que bonito foi a reforma agrária, bonito no bolso e na forma que entrou na vida e na realidade de muitos políticos alinhados, amigos, companheiros e companheiras do partido. Depois, a gente vê tantas mentiras e o país se afundando. Eu gostaria de perguntar e deixar essa pergunta, principalmente àqueles que defendem tanto esse governo. Em que país vocês estão vivendo? Que realidade que vocês enxergam? Vocês não cruzam com as pessoas no dia a dia? As pessoas não cobram? Vocês não veem nos sinais todos os dias, aumentando o número de pedintes nas ruas, de pessoas precisando de oportunidade de emprego, de pessoas precisando de futuro? De mães com as crianças no colo, pedindo ajuda para poder ter condições de dar o leite para o seu filho. Isso sim revolta. Em que mundo vocês estão vivendo que vocês não estão conseguindo enxergar o que acontece com o nosso país? Não consigo entender. Essa defesa toda que vocês fazem por esse governo me entristece, porque é apenas pelo apego ao poder. Apenas pela necessidade de fazer com que seus cargos sejam mantidos nos seus estados e que vocês continuem perpetuando e não deixando que exista democracia de uma forma verdadeira, e não aceitam quando a oposição fala e quando a oposição mostra sua vontade de mudança. Não é por questões partidárias, não é porque eu sou do PSDB, é porque eu sou a favor do Brasil, eu sou a favor dos brasileiros. E a partir do momento que pensamos na nação, não podemos estar focados e olhando pelos nossos interesses. Assim, a gente percebe que muitos discutem que é tudo sem fundamento, que é apenas por uma questão de impopularidade da presidente, ou por uma questão muito menos de ter um governo ruim? Que absurdo. Não é só isso. É só pegar a Constituição Federal e ver quantas coisas estão aí fora dela. Eu acredito que a presidente não tem conhecimento e nem sabe o que é a Constituição Federal. É triste de ver. Mas aí, quando falam da impopularidade, pensar que uma presidente da República, ela não pode sair às ruas, pois o povo não aplaude, pois ela tem medo do que a população pensa, porque o que a população pensa é reflexo do seu governo. Assim, me entristece poder saber que não temos uma representante que merecemos, não temos uma representante que lute por nossos anseios. E quando eu escuto alguns discursos falarem que se houver esse golpe as pessoas vão para as ruas, que tipo de intimidação é esse? As pessoas realmente têm ido para as ruas a favor de vocês, mas a grande maioria são comissionados, porque o governo tem mais de 30.000 comissionados no nosso país. E muitos deles que vão, muitas vezes é só pela bagunça ou pelo pão com mortadela que vocês dão, e isso realmente é o que nos choca. Respeitei mais uma vez a fala de todos. Assim, eu gostaria de saber o que essa população pensa. O
O que fazem vocês pensarem a poderem irem para as ruas? Nós tentamos fazer com que este país ele vá para frente, lutando por todas as instituições. E, de repente, eu percebo que há um tipo de intimidação que querem fazer, principalmente a Polícia Federal. Desde 2007, quando teve o caso do Mensalão, a Polícia Federal não teve mais reajustes, não teve abertura para as novas vagas. Por que será? O que será que já pensaram que a Polícia Federal podia prejudicar tanto esse governo? E o mais curioso é um decreto de 2012, aonde todas as deslocações da Polícia Federal, em grande massa que fosse sair para outro lugar, teria que ser avisado ao Ministério da Justiça. Por quê? Fica essa pergunta. Muito estranho. Será que já estavam preparando o país para isso? Com tantas críticas à imprensa, fazendo e querendo fazer com que as pessoas não saibam o que acontece no nosso país? Nós temos pressa de resgatar a nossa dignidade. A pressa de resgatar a dignidade do país. Estamos na luta pela ética, a luta pela moral e pelos bons costumes. Agora há pouco, no meio da nossa comissão, recebi aqui a notícia e vi a notícia da revista Isto É. Um absurdo poder ver que está sendo feito balcão de negócios todos os dias pelo voto do impeachment. Vergonhoso é saber que estão oferecendo 50 bilhões em emendas para quem se indignar a votar contra o impeachment. Enquanto isso, estão faltando recursos para a produção de vacinas contra os surtos de doenças como Zika vírus e H1N1 no nosso país. E as pessoas estão morrendo nos hospitais. Precisamos estar atentos a isso. E que toda a população continue lutando e pedindo aos seus representantes que sejam a favor do povo e que não se vendam por coisa pouca, porque precisamos lutar pelo futuro do nosso país. É preciso que os interesses do país ele esteja acima de um grupo pequeno, de licitações, de cargos, de ministérios e de dinheiros como estão sendo distribuídos, envergonhando principalmente o nosso parlamento. Porque aqui tem muita gente boa, muita gente do bem, muita gente honesta e muita gente com caráter. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque caráter a gente não troca, a gente não vende e a gente não muda. E se esses que estão se vendendo é porque nunca tiveram caráter. Quero dizer a todos os deputados, nós somos os juízes para a decisão do futuro do nosso país. E eu espero que 342 deputados sejam a favor do povo brasileiro, sejam a favor da democracia, sejam a favor de um país que dê saúde, que dê segurança, que dê qualidade de vida e que não faça o que está fazendo, envergonhando, não apenas aqui, mas envergonhando as notícias fora. Estamos cansados todos os dias de saber de mais e mais casos de corrupções envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Estou com o povo brasileiro, estou com o nosso relator, deputado Jovair Arantes, e eu quero agradecer principalmente ao povo de Rondônia, que me deu a oportunidade de poder estar aqui, sendo a voz deles e mostrando o sentimento de cada um que vão às ruas, todas as manifestações para lutar pelo país que queremos e que acreditamos. Deixo aqui o meu apoio e o meu voto a favor do impeachment, a favor do Brasil e a favor dos brasileiros. Muito obrigada, presidente.